Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa segunda temporada, nosso primeiro episódio. Rô, o que vamos ter hoje por aqui? Uau, sejam bem-vindos. É um prazer estar de novo aqui com vocês agora para a segunda temporada, né, Vera? E aí, a gente vai falar nessa segunda temporada de equilibrando os pratos. O que é isso, gente? Será que é alguma coisa de circo? Todo mundo agora vai ter que desenvolver a habilidade circense, será? Não é por aí, gente. Olha, gente, eu não aguento, né? É muita bobeirada, né? É assim, gente, nós somos assim. E aí a gente vai, nesse primeiro episódio, dar um panorama geral de tudo que a gente vai falar aqui. Questão de rede de apoio, mulheres equilibrando aí os pratos em diversas funções, questão internacional, não é? Exato, a questão da migração, né? Das pessoas que saem, né, do país e que, na grande maioria das vezes, não tem essa rede de apoio, né, que você se referiu. E aí é equilibrando os pratos mesmo. E quais são os resultados, né, que são colhidos com isso, o que é que tem em termos de sentimento, das emoções, né? Então, gente, ó, é um tema assim super bacana que a gente acha muito pertinente em qualquer fase da vida e em qualquer lugar do planeta, né? Isso mesmo. Essa foi uma visão geral do que a gente vai ter aqui nessa segunda temporada e já vamos falar um pouquinho disso nesse primeiro episódio. Vamos rodar a vinheta e já a gente volta. Entenda os seus bastidores e atue no palco da sua vida. Esse é um espaço de muita informação para você crescer e aparecer. Eu sou a psicóloga Rô Cordeiro e eu, a jornalista Vera Moreno. E esse é o podcast Vem Pro Palco. Equilibrando os pratos, como já falamos, vamos todo mundo aqui fazer aula de circo, não necessariamente. Se você quiser fazer, show, legal, né? Conta pra gente como é que foi a experiência, mas a gente sabe que equilibrar a vida, múltiplas funções que todos temos, em especial as mulheres. A gente fala em especial as mulheres porque o nosso público maioria é feminino, tá, gente? E a gente sabe que a mulher tem muitas coisinhas na cabeça nessa questão de equilibrar, porque queremos dar conta de tudo e de todos, não é, Rô Cordeiro? Exatamente. E aí gera cobrança, aí vem a culpa, né? Que nós já falamos lá na primeira temporada para tirar a palavra culpa e colocar a palavra responsabilidade, né? A culpa tem peso, a responsabilidade não tem, a gente puxa a responsabilidade para a gente e aí a gente tem o poder de decisão. Quando é culpa, não existe a decisão, existe a lamentação, não é? Então, essa coisa de equilibrar os pratos, não é? E dar conta de tudo, eu quero até deixar uma pergunta para você. É possível? Né? O que você acha? É possível? Ai, não, Rô. Não, Vera, é difícil. Ou já falei também para tirar a palavra difícil, né? E substituir por desafiante. Porque desafio a gente enfrenta, o é difícil a gente recua, né? Uhum. Então, já deixo isso para você e pensar na tua vida. Você equilibra os pratos? Como que você faz? Desiste no meio do caminho? Joga a toalha? Né? Como é isso? Como é que você faz, Vera? Você equilibra os pratos? Rapaz, a gente ora equilibra, ora deixa cair e faz parte da vida, né? Uma hora o negócio quebra, mas tudo bem. Mas a questão é o seguinte, com o tempo, a partir do momento que a gente vai também trabalhando o autoconhecimento, vai entendendo um pouco mais do que faz sentido ou não para nós, aí eu acredito que esse equilíbrio dos pratos, funções, papéis, rotina, ele vai se tornando menos desafiador. A gente vai conseguindo realizar. Até porque a gente sabe que não é uma tarefa simples. Você pode torná-la simples com o tempo. Mas a gente tem aí pelo menos 12 áreas da vida, não é, Rô, para equilibrar. Fala um pouquinho, você que com teus mentorados e alunos trabalha especificamente todas essas áreas. Fala um pouquinho para nós que áreas são essas e depois a gente vai falando aí dessa questão do equilíbrio. Tá. Olha, nós temos várias áreas na nossa vida, né? Nós temos a área emocional, espiritual, profissional, financeira, familiar, filhos, lazer,
O voluntário, né? Se eu não me engano, tem isso que... Na verdade, é o servir, né? Isso, que fica uma isso. coisa do que tem a coisa do servir, pode ser o voluntariado, né? A gente tem o intelectual, não é? Nós temos o social, não é? E saúde, né? Acho que foram as 12. Acho que foram 11 ou 12. Sim. Mas se estiver faltando algum, depois eu complemento. Então, assim, nossa, mas é muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo, né? Como você disse muito bem, não é uma tarefa simples, é possível, né? Mas ela não é simples, é uma tarefa complexa, mas a gente colocando em prática, a gente vai tornando essa tarefa simples na medida em que isso vai sendo inserido como um chip para a gente, né? Um hábito. Se eu crio aquele hábito, inicialmente todo hábito ele acaba sendo desafiante se para mim é uma coisa muito fora, né, do meu contexto, da minha realidade. Mas se eu insiro esse hábito e ele acontece sempre, isso vira uma tarefa mais simples, né? Então, por exemplo, como é que a gente vai falar melhor depois sobre esses pilares, mas como é que a gente pode, por exemplo, tornar uma tarefa simples na área da saúde, por exemplo, né? O que engloba a área da saúde? Engloba alimentação, atividade física, né? A parte emocional também, por mais que a gente tenha um componente, um pilar só olhando para a parte emocional, mas também contempla lá na saúde. Como é que a gente faz isso? Se a gente está com uma alimentação legal, se não está muito legal, a gente vai buscar uma alimentação com quem entende do assunto, né? Atividade física, eu odeio fazer atividade física, né? Tem gente que fala muito isso. E tá tudo certo. Vai buscar aquilo que você gosta dentro da atividade física, né? Sim. E, além disso, existem coisas na nossa vida, né, Vera, que a gente faz e não gosta, mas que é importante que se faça, né? Então, é jogar o mimimi fora e fazer aquilo que deve ser feito, né? Exato. Então, essa é a outra parte, fazer atividade física, da saúde. A parte emocional, você falou muito bem, o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me percebo, mais eu me entendo e mais eu consigo nomear as minhas emoções. Então, tudo isso faz parte, né? Então, isso aqui foi apenas um breve resumo de apenas um pilar do que a gente pode fazer, né? Falar assim, Rô, mas não dá, eu tenho filho, tenho marido, eu trabalho. Ok. Todo mundo tem 24 horas por dia. Quais são as prioridades que a gente tem na nossa vida? Não é? Como é que a gente divide as prioridades? Como é que a gente divide as coisas importantes? Então, a gente faz uma lista daquilo que eu faço, que é importante. Eu vou colocar por ordem de importância e de prioridade e vou cumprindo. Né? O que faz as pessoas não cumprirem? Não é porque ela é multitarefeira, não é por isso. É porque ela entra num processo de procrastinação, né, através de um processo de autossabotagem. Então, se a gente consegue ajudar nesse processo de autossabotagem para que ela tenha consciência e faça aquilo que tem que ser feito, né? A gente consegue ajudá-la nesse processo de procrastinação. E aí ela começa a colocar em prática. Ela vai dar conta de filho, vai dar conta de marido, vai dar conta dela. Porque às vezes ela dá conta do outro, do filho, do marido, do trabalho e tal, né? Mas não tem um olhar para ela, na grande maioria das vezes. Era isso que eu ia comentar mesmo. E eu, antes de passar a palavra para você, eu queria fazer uma observação que você falou muito bem, que foi com relação... que a gente fala mais da mulher porque a mulher é o nosso maior público. É um fato. Mas a gente não esquece dos homens não, viu, gente? Porque o que eu conheço, Vera também, de homem que equilibra prato, não tá no gibi. Não é verdade? Falar um pouquinho deles, né? O que eu observo? Claro que aqui somos mulheres falando de uma perspectiva do que a gente observa de maridos, irmãos, pais, enfim, né? Nessa perspectiva. Mas o que eu observo isso? A gente tá ali, de repente, quando você está num relacionamento, é um trabalho em equipe. Sim. Então, de repente,
da sua postura mulher ou da sua postura homem, isso vai pesar um pouco mais no outro. Então, o que eu vejo também que é importante nessa questão de equilíbrio de funções, papéis dos pratinhos aí, a gente entender qual é o nosso lugar, entender qual é o lugar do outro, respeitar isso para que tudo flua da melhor maneira possível. Porque é uma coisa que eu tenho estudado e visto. Se a gente não deixa o homem ser homem, o negócio dá certo, né, Rô? Ah, com certeza. Aí daqui a pouco tá a mulher reclamando, ai, mas ele não faz nada, não faz isso, não faz aquilo outro. Você deixa ele fazer? É isso aí. E olha, é uma coisa impressionante, Vera, quando a pessoa fala assim, olha, meu marido, ele é maravilhoso, ele me ajuda. Eu tenho vontade de voar no pescoço da pessoa, da ser humaninha e enforcar. Meninas, o homem não ajuda, entende? O homem tem a parte dele, ele tem 100% para fazer, enquanto a mulher tem 100% para fazer. Então, não é uma ajuda. Os caras estão lá, marido e mulher, né? E cada um tem lá a sua função dividida. Não é tipo, amor, você pode me ajudar? Não, alô, cadê a tua parte que não foi feita? Né? Claro que com amor, com carinho, com respeito, mas não é ajudar. Então, a mulher, ela acaba às vezes reclamando de uma sobrecarga que ela mesma se imputa. Ela é responsável por essa sobrecarga, né? Isso. Eu lembrei de algo que eu escutei em uma palestra. A palestrante virou e perguntou assim para a plateia, uma plateia feminina, um evento para mulheres, empresas e etc. Ela virou e perguntou assim, quem aqui em casa o marido ajuda? Levanta a mão aí. Muitas mulheres levantaram a mão. Eu já sabia da pegadinha, É tipo, né? ai, meu marido é maravilhoso. O meu ajuda. Aí ela falou isso daí, explicou isso daí que você colocou e ela relatou o seguinte fato, que na divisão de tarefas, o marido era o responsável por preparar o lanche do colégio das filhas. E um belo dia, a filha chegou para a mãe e disse assim, mãe, tô enjoada, não tô gostando mais dessa comida. Ela poderia muito bem ir lá e resolver a situação, mas como no acordo familiar essa é uma das funções do marido, então ela foi com a filha lá no marido e falou, amor, a fulana tá falando que já tá um pouco enjoada da comida, o que você acha que pode fazer aí para, né, ajudar a menina? Dar um up na alimentação, porque o lanche estava voltando, né, não estava mais dando conta, tadinha. Então é isso que você falou. Se ela tivesse ido lá, resolvido e etc, e ter dito para ele, o lanche da fulana agora vai ser esse, aquilo, outro. Mudei o lanche dela. Mas não era uma função dele? Exato. Lá no arranjo familiar? E outra coisa que eu acho importante a gente destacar é que é o quê? Não é que você, mulher, tenha que fazer o almoço, tenha que fazer tudo, ou que a responsabilidade do homem seja só tirar o lixo e etc. Cada família vai encontrar a sua dinâmica. Cada casal, cada família encontra a sua dinâmica. De repente, na minha casa funciona de uma forma, na sua funciona de outra, e tá tudo certo. Agora, a gente ficar tipo assim, não, mas isso tá certo ou tá errado? Não, gente, deixa cada um funcionar da sua forma. O que não dá é você ficar, né, tipo assim, puxando a responsabilidade do outro para si. Exato, você falou uma coisa que eu lembrei demais. Você sabe que quando acontece essa coisa, né, da contribuição, da ajuda do homem e tal, existe um padrão da onde o homem ajuda, né? Isso. Por isso que eu falei a história do lixo, gente, porque bora combinar. Exato. Lá em casa, quem tira o lixo é o meu digníssimo. E ele toda a vida brinca comigo. Dia de lixo, ele vira pra mim e falou assim, caminhão do lixo já tá passando, tu vai botar teu lixo não? Mas ele fala só pra tirar onda. Eu nem confiança. Eu falei assim, meu filho, pode virar monturo que eu não tô nem vendo. É isso. A função é sua, se você não botar o lixo, tá tudo certo. Vai virar lixão. Olha, eu acho isso tão engraçado, porque assim, o lixo é do marido, lavar o banheiro é o marido,
A lavar a louça é o marido. A gente cozinha, se a nossa habilidade de cozinha for melhor, então a gente cozinha e eles lavam, né? Exato. Porque lá em casa exato. também é assim. As habilidades culinárias mais comigo do que com ele. Então, eu acho legal isso. Vai pelas habilidades. Isso. E aí, quando o rapazinho não tem lá as habilidades, não tem problema. Porque, gente, habilidade a gente desenvolve. Não tem Sim, problema nenhum. sim. Aprende-se. Pandemia, Verinha, Alberto ajudou a fazer, a diversificar o menu, né? Eu não gosto de cozinha, ele passou a gostar, então ele que fazia comida, eu acho ótimo. Maravilhoso, Maravilhoso, ela fala assim, amor, olha, sinceramente, maravilhoso. Olha, você dá de 1000 a 0, é contigo mesmo. Eu lá quero saber se tá com sal, se tá sem sal, porque se for acontecer isso, eu vou pra cozinha. Não, deixa, tá ótimo. Aham, tá maravilhoso. Maravilhoso, Deixa ele. perfeito. Habilidade, a gente desenvolve, fica tranquilo. E outra coisa, já que a gente entrou nesse tema aqui, nessa pauta bem doméstica, outra coisa que eu acho interessante. Eu lutei para aprender, viu, gente? O pobre do Tiago ia lá, limpava as coisas, eu ia meio atrás, refazendo o que ele tinha feito. Por quê? Porque o jeito dele era diferente do meu. Exato. Então, muitas vezes, a gente tem que parar um pouquinho e aceitar que o outro é diferente da gente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E tá tudo bem, é Sim, ótimo, né? Não tem aquela máxima, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Eu quero ser feliz sempre. Exatamente. Melhor coisa. Porque se a gente for criar caso, porque de fato, muitas mulheres têm essa habilidade da limpeza, né? São mais minuciosas e o homem é prático. Sim. E aí, nesse quesito, às vezes dá muito desentendimento. Mas, gente, se tem ali cada um com a sua função, bora deixar fazer do jeito que quiser, tá tudo certo e bora ser feliz. Exato. Perfeito. É isso aí. Outra coisa que vamos falar também nesse episódio, além dessas questões, nesse episódio não, nessa temporada, além dessas questões domésticas e etc., é essa questão de muitas mulheres, muitas pessoas que moram em outros países. A gente sair do nosso local e ir para outro país, outro estado que seja, no caso aqui no nosso país, que basta você ir ali um pouco mais embaixo, nós estamos aqui em Fortaleza, basta você ir um pouco mais embaixo, cultura, costumes são outros, embora seja tudo Nordeste. Uhum. Se você vai para o Sul, então, meu Deus, aí é que tem uma grande diferença também. E a gente percebe, em especial, a gente comentava isso nos bastidores, que é um desafio grande, em especial quando essa mudança é de país. Exato. O imigrante, ele enfrenta muitos desafios. Tem as suas vantagens? Claro que tem as suas vantagens, né? A gente vai trazer aqui, né, Vera, vários convidados, porque essa é uma característica dessa nossa segunda temporada, da gente trazer convidados, não é? E a gente vai trazer vários convidados, pessoas que moram em outros países, né? E a gente vai conhecer como é que essas pessoas equilibram, né, os pratos. Porque, às vezes, a pessoa vê a vida do outro, né, do imigrante, fala, nossa, que legal, ele tem isso, ele tem aquilo, conquistou isso, conquistou aquilo, beleza. Existe, sim, um poder de conquista grande, né? Mas existe um preço também, às vezes, muito alto que se paga, né? E nem todo mundo está pronto para pagar esse preço, né? Então, a gente vai trazer, vai ser bem bacana, viu, galera? Muito legal mesmo, né, Verinha? Sim, e outra característica dessa segunda temporada em relação aos convidados e convidadas que teremos é que em alguns episódios, visto que essas pessoas estão em outros países, a gente não vai estar aqui nesse espaço do FB Ideias. Vamos estar aí já num cenário online, porque a gente quer trazer também esse bate-papo para você, essa vivência de outras pessoas, porque além dessa questão de que você comentou, de repente a pessoa está lá conquistando bastante coisa e etc. Mas vamos prestar atenção que às vezes ela tem um diploma aqui no Brasil, é graduada em alguma área, mas de repente chega lá, em outro país, ela vai ter que exercer outras funções. E é o que acontece comumente, né? Sim, vai ter que exercer outras funções, consideradas, de repente, por muitos, simples, mais básicas, né? A pessoa tem um diploma, vai para outro país, vamos colocar aqui a grosso modo, como muitas pessoas dizem, vai ser faxineiro, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Questão de escolha. De repente ele é um faxineiro que está ganhando muito bem, obrigada.
É verdade. E alguém aqui com diploma está sofrendo muito, obrigada. É escolha. Perfeito. Tudo é Você falou, é escolha. escolha. Uhum, escolha. Exato, e a gente tem que aprender a conviver e entender isso. A gente comentou bastante na nossa primeira temporada, olhar para o outro, você tende a já julgar ali a situação, mas procura olhar com mais empatia, entender realmente o que a outra pessoa está passando, o que é que ela está precisando equilibrar para conquistar, obter aquilo. De repente a pessoa foi embora do país por questões financeiras, questões políticas, que a gente sabe que existe bastante, questões de segurança, enfim, são diversos os motivos, ou porque a pessoa buscava outro patamar profissionalmente. Exato. Várias possibilidades. Várias possibilidades, motivos diversos, né? Sim. Sem dúvida. E o que mais que a gente vai falar nessa segunda temporada? Já falamos dos convidados, falamos aí desse equilíbrio dos pratos. Trouxemos essa questão internacional. Exatamente. Alguma coisa mais que esquecemos de mencionar? Eu acho que não. Eu acho que é isso. Cobrimos bem as bases dessa nossa segunda, né? Eu acho que sim. Mas qualquer coisa que tenha ficado pendurado, tá lá nos bastidores, né? A gente vai sair daqui do palco, vai olhar os bastidores e vai dizer, ih, caramba, esquecemos de falar isso. Você sabe que é uma coisa importante agora que eu lembrei de falar? As pessoas, às vezes, algumas pessoas vão fazer palestras, né? E aí, eu sei porque eu tenho vários alunos, assim, acredita que tem que falar assim, tudo. E eu digo assim, gente, olha, tudo é muita coisa. Quem está te ouvindo não sabe o que você preparou para ser dito. Então, se porventura você não tiver dito alguma coisa, não tem pendência, porque a pessoa não sabe, né? Quem sabe é você. Então, por que eu estou falando isso agora? Porque a gente ficou aqui, a gente não traz palco e bastidor, a gente ficou aqui, a gente esqueceu alguma coisa? Não sei, eu acho que não, eu acho que a gente falou tudo. Mas se a gente for lá no bastidor, der uma olhadinha e ver que a gente esqueceu alguma coisa, não tem problema nenhum. Quando a gente começar o nosso próximo episódio, a gente vai falar, gente, hoje, segundo episódio, tal. Ó, lembra que no primeiro a gente se perguntou aqui, a gente esqueceu. Pronto, tá tranquilo, gente, tá de boa, viu? Certeza, porque, como você bem colocou, o público, a sua audiência, não sabe exatamente o que tu deixou de fora ou não. Então, essa questão de equilíbrio, a gente fala, então, vamos continuar falando aqui ao longo dessa segunda temporada, equilíbrio de funções, equilíbrio de papéis e até mesmo o nosso equilíbrio interno para lidar com situações como essa, porque como você bem colocou no início, se não vem autocobrança, vem tudo, e aí você começa a ver algo muito clássico, também que eu lembrei agora. A gente olha nas redes sociais, ou de repente está ali com alguém, vê aquela pessoa fazendo 1001 coisas. Gente, queria ser como aquela pessoa. Peraí que o negócio está caindo da cabeça. A gente vê aquela pessoa fazendo 1001 coisas e de repente a gente quer fazer aquilo também. Só que a gente só está vendo a superfície. Exato. E aí a gente está copiando, modelando ali a superfície daquela pessoa. Só que aí de repente a gente deixa os pratos tudo cair no chão. Porque não deu certo aquele equilíbrio. Por quê? A gente falou isso na primeira temporada. Você está fazendo, modelando o outro. Você, de repente, não está vendo a situação da melhor forma, de maneira a que ela faça mais sentido para você. Ué, peraí, fulano ou ciclana faz isso, aquilo, outro. Como será que ela faz? Pergunta. Custa nada perguntar. Perfeito. Não tem problema algum você perguntar. E além de perguntar, você pode buscar orientação. Sim, olha, dúvida. Gostaria de fazer isso, aquilo, outro. Como é que eu posso fazer isso? Rô é uma ótima mentora nesse sentido, que diz, bem, peraí, calma aí, vamos tirar um dos pratos aí, porque tá demais. Exatamente. Porque a mania de querer abarcar o mundo com as pernas é grande. É grande, é grande. E aí, pode acontecer uma coisa que você falou no início, né, daquela autocobrança, de estar equilibrando os pratos e um cair. Nossa, acabou o mundo. Não, gente, caiu, tá beleza. Compra outro, gente. Compra outro, quebrou, show de bola, não há problema nenhum. Né? Vamos entender o que foi que eu rodei de mais algum e que eu rodei de menos o outro. Não sei. Aprendizados. Vamos trazer tudo para a nossa vida como aprendizados.
Isso mesmo. Então é isso, gente. Primeiro episódio da segunda temporada concluído. Vamos agora, a partir dos próximos, ter convidadas e convidados, então fiquem ligados. E também surgiram aí para nós temas, assuntos que você quer ver nessa questão aí do equilíbrio de pratos e etc. Né não, Rô? É isso demais. Lembrando que a gente está aqui na FB Ideias, esse espaço maravilhoso, que a gente está sempre com a gravação aqui com os nossos podcasts. E compartilha, curte, ativa o sininho e divulga. E vem com a gente. Isso mesmo. Vem porque o negócio tá caindo, mas você não caia daí, viu? Por favor. Hoje estou desequilibrada. Meu fone tá desequilibrado. Tem um prato aí que tá... tá meio louco, coitado. Mas vai dar certo. É isso aí, gente. Obrigada pela sua participação. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.